A ferramenta básica para a manipulação da realidade é a manipulação das palavras. Estamos vendo isso hoje. Se você pode controlar o significado das palavras, você pode controlar as pessoas que devem usar as palavras. Meninas, todos, né? O Philip K. Dick, ou George Orwell, ele escreveu um livro, já tem 76 anos que ele escreveu isso, foi no dia 8 de junho de 1948. Então, desde que George Orwell, que era o pseudônimo dele, publicou seu romance profético, o 1984, nós vemos que, à luz dos eventos atuais, é um momento perfeito, tudo se encaixa para nós lembrarmos de que estamos realmente caminhando rapidamente para o pesadelo orwelliano descrito tão brilhantemente no seu livro. É impressionante. Se alguém quiser ver o mundo como os híbridos reptilianos, que devem estar por trás, querem o mundo que eles querem impor, então leia 1984. E quanto mais pessoas fizerem isso, maior será o desafio ao controle da reunião livre, que está sendo abafada no mundo inteiro, não é só no Brasil. O pensamento livre, que eu venho expondo e alertando desde o início desse canal em vários vídeos, que eles vão cortar a nossa liberdade de pensamento. E Orwell ele escreveu, se você quer imaginar ter uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando um rosto humano para sempre. Isso vai acontecer se não houver reação. Parece que está acontecendo uma reação. Olha como está a Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha. Pois é, nós estamos indo mesmo para essa realização dessa profecia se não houver uma reação. Orwell ele tinha muitos contatos em círculos políticos, ele se misturou com a elite dos seus dias, ele estudou no exclusivo colégio Wheaton College, onde a realeza britânica é educada até hoje, e assim ele pode ter tido contato com algumas ideias e percebido que havia algo sendo preparado. Orwell também trabalhou para a BBC de Londres, a estação de rádio e TV agora, e quando ela estava sob o controle do Ministério da Informação. Lá na Inglaterra, hoje, se você postar um meme, você pode pegar 1 ano e meio de cadeia. No Canadá, 5. Nós não estamos brincando mais. Não é brincadeira. Estamos em guerra. Ele colocou esse ministério, ele trabalhou para o Ministério da Informação, ele introduziu esse Ministério da Informação no livro que ele escreveu. Uma organização criada para comunicar desinformação, como o Xandão faz no Brasil. Orwell, eu falei com vocês, o nome verdadeiro era Eric Blair, ele descreveu uma sociedade global de controle total, no qual as pessoas não tinham permissão nem para ter pensamento que discordassem das autoridades. Alguma semelhança com os dias de hoje? Aí com o Supremo Tribunal do Brasil, se você falar qualquer coisa das caixinhas onde você põe o voto, você vai para a cadeia. Você não pode discordar. A esquerdalha, histérica, burra, mas perigosa. Se você discordar de qualquer um cara da esquerda, você está frito. Você não pode discordar. Eu passei isso dentro da minha própria família. Amigos deixaram de falar comigo. I'm sorry. Be happy. Sejam felizes. Então as pessoas que reclamassem qualquer coisa do partido estariam sujeitas à polícia do pensamento, que lidava com qualquer pessoa culpada de crime de pensamento. No mundo orwelliano, as pessoas não tinham permissão para ter uma vida pessoal e tudo que elas faziam ou pensavam era controlado. O governo ou o partido era liderado pelo Big Brother, o BB, né? Que aparecia em cartazes por toda parte com palavras: o Big Brother está observando você. Nessa sociedade de sombras e espelhos que Orwell descreve, o próprio Big Brother poderia ter sido um mito para esconder os verdadeiros controladores. Quem é que está por trás de Macron, Trudeau, Lula e vai por aí afora, né? Do primeiro-ministro da Inglaterra agora, esse canalha. Tem algo por trás muito poderoso segurando, sustentando esses caras. Partido Democrata nos Estados Unidos, o PT e o PSOL aí no Brasil. Muito bem. Nem sabemos quem são os verdadeiros controladores. Seus sucessores também não sabemos. Eles colocam pessoas títeres, como Biden, né, Kamala Harris, colocam para serem marionetes. Então, George Orwell viu isso chegando e controlado por forças que o público não tem ideia de onde é que elas estão, e nem a maioria não tem ideia que elas sequer existam. Então, eles vendiam uma história no livro
que todo esse clima, toda essa estrutura foi feita para salvá-las de um terrorista chamado Emmanuel Goldenstein. É a suposta principal ameaça ao mundo livre. Goldenstein estava em colúrio com o Big Brother durante a Revolução e depois se separaram. E a história continua. Ele teria se tornado uma parte importante da Irmandade da Resistência. Al-Qaeda, ISIS, né? Houthi, esses caras que estão até hoje. Internamente, né? A CIA financiou o Osama Bin Laden, treinou ele, era agente da CIA, depois desaparecem com ele, porque ninguém nunca viu o corpo. Então eles têm sempre alguém para culpar. Né? Existe também o fato de que esses inimigos, o principal, no caso do livro, Goldenstein, sequer existia. Era apenas uma história criada para poder justificar a guerra contra ele. Então, se a gente vê como hoje se enquadra, então essas ações eram tomadas pelo governo para proteger a população do terror. Eles tomavam medidas draconianas, medidas horrorosas. Nós já vimos isso lá quando os aviões batem naqueles prédios. Logo depois o Bush decretou o Patriot Act, ato patriótico, em que tira totalmente a liberdade do indivíduo, contrariando inclusive a Constituição americana. Com esse ato patriótico que ainda está em vigência, né, foi uma ordem executiva, eles podem fazer o que quiser com você, te prender sem acusação, sem nada, como o Xandão faz. Isso existe. Isso não é teoria da conspiração. Então, eles levaram isso à criação do Estado do Big Brother, e isso acontece na Inglaterra, no Reino Unido, que se transformou, por causa de uma guerra civil, nessa sede desse sistema. O que está acontecendo agora, nesse exato momento. O camarada põe um meme no Facebook, a polícia bate na porta, ele pega de 20 meses de cadeia até, sei lá, 5 anos. O que foi condenado agora pegou 20 meses. Um outro pegou 20 semanas, se não me engano, foi condenado a uns meses na cadeia, depois tem que fazer vai passar por uma escola de recondicionamento, ele vai ser reeducado. Igualzinho nos filmes, igualzinho no livro. Está acontecendo agora, nesse exato momento que eu estou falando com vocês. Então, essas ilhas britânicas, depois da Guerra Civil, se tornam na sede, né? Há uma revolução no Reino Unido que se transformou, por causa da Guerra Civil, naquilo tudo que nós estamos vendo agora. A União Soviética, que existia na época de George Orwell, agora é a Rússia, embarcou em uma invasão em massa da Europa continental. Olha a guerra da Ucrânia aí. Invadindo todo o continente, exceto as ilhas britânicas e a Islândia. Então a Terceira Guerra Mundial estourou e entre as três potências emergentes, que ele chamava de Oceania, que era a Grã-Bretanha, liderada pelo que antes era os Estados Unidos, a Lestásia, que era controlada pela China, como está acontecendo com toda a Ásia, Sudeste Asiático, uma China revitalizada. A China na época não era uma superpotência. E a Eurásia, que é a União Soviética expandida. Durante essa luta pelo poder total, centenas de bombas atômicas foram lançadas na Europa, na Rússia Ocidental e na América do Norte. Eu tenho comentado com vocês desde o início do canal sobre esse conflito planejado com a China para desencadear uma imposição de um governo mundial, daí a Agenda 2030, né? Toda essa história que nós estamos escutando agora. Então nós vamos ver que a mídia está cheia de histórias sobre uma China poderosa, sua enorme capacidade militar que já ultrapassou os Estados Unidos, a marinha dela já é muito maior que a marinha americana e nova. Então o mundo foi separado em superestados gigantes, né? Como está acontecendo hoje, União Europeia, União Africana, BRICS, né? União Sul-Americana, União do Pacífico, vai por aí. Mas se esses três superestados, no livro 1984, finalmente percebem que um impasse continua, que é a guerra contra o terrorismo. Era muito melhor do que a vitória. Você não precisa de uma batalha gigantesca como a Segunda Guerra Mundial. Você tem essa eterna guerra contra o terror. Não acaba nunca. Acaba um pontinho aqui, surge outro lá, qualquer um pode ser. Então essa guerra constante manteve as pessoas focadas e ocupadas fabricando armas. Olha o complexo militar industrial que é poderosíssimo e que não pode ficar sem guerras. E isso para os conflitos. A indústria armamentista, o complexo militar industrial, não vive sem as guerras. O padrão de vida das pessoas cai e vai se estendendo por uma população pobre e necessitada. E quanto mais pobre, necessitada e burra, é mais fácil de controlar do que uma sociedade rica e abundante. Daí essa coisa está chegando na Europa, na América. A América do Sul, a África e o Brasil está incluído aí na América do Sul, vão ser áreas de retaguarda para abastecimento. E nunca vai desenvolver. Eles não deixam de desenvolver.
Essas três superpotências assumem a maior parte do mundo, mas deixam uma região oficialmente livre para que elas tenham algo por que lutar. O que é interessante, porque durante a Segunda Guerra Mundial existiam países na Europa que não viram a guerra. A Espanha estava neutra, Portugal estava neutra, Suíça estava neutra, Turquia era neutra. Esse pessoal não viu a guerra. A guerra era aqui, na Holanda, na França, Alemanha, na Itália. A Espanha, a Grécia, tudo em Portugal, porque inclusive servia para fazer troca de prisioneiros, informações, lavagem de dinheiro, financiamento com bancos daqui de aliados que financiavam o lado alemão. E tem muita coisa já escrita, documento liberado sobre isso. Sempre aconteceu de existirem esses territórios neutros, para que a coisa pudesse caminhar. Era impressionante, você atravessava a fronteira para a Suíça e você estava salvo. Ou para Portugal. Brasil, América do Sul, o único país da América do Sul que entrou na Segunda Guerra Mundial foi o Brasil. Por imposição americana, no caso. Pois é, os outros países não viram nada. E mesmo no Brasil ninguém viu. Tinha lá um racionamento, cartão de racionamento, conversava com meus pais, e eles comentavam sobre o assunto. Meu pai participou da Segunda Guerra Mundial. Ele serviu na Marinha. Muito bem, vamos continuar. Então a Inglaterra era chamada de Pista de Ar 1. Era o nome oficial. Não sei porque o Orwell botou esse nome. Né? E era interessante que você vê que essas grandes potências, nunca a guerra era no território delas, como acontece. Nunca houve uma guerra dentro do território americano, nunca houve uma guerra dentro da Inglaterra. Ela foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, mas a guerra era aqui fora. Né? Depois de um certo tempo, lá mesmo o inglês padrão do interior não via isso. Mas no caso dos Estados Unidos, né? Eles não fazem guerra, nunca houve guerra no território deles, sempre fora. Então vamos continuar sobre o livro. Então a Grã-Bretanha, no caso, a ex-Grã-Bretanha, era alvo das bombas de foguetes da Eurásia. Mas há indícios que o governo da Oceania estava lançando esses ataques em suas próprias terras para convencer a população urbana da pista de Ar 1 de que eles estavam sob ataque constante. São as famosas ataques de falsa bandeira, ou false flag. O tempo todo acontece isso. Eles mesmo criam um caso para poder criar a narrativa. É impressionante. O negócio é muito pavoroso. Então, no ano de 1984, a pista de Ar 1, que era a Inglaterra, se torna um estado policial. Alguma coincidência com o que está acontecendo? Então, ela era uma mera província da enorme Oceania, a União Europeia. Ela saiu da União Europeia. Que são controlados por 4 ministérios obrigados a enormes estruturas piramidais. Os ministérios são chamados, de acordo com a lei de Orwell, de manipulação da linguagem, que ele chamou de novolíngua. Impressionante, né? Isso exige que você chame tudo do oposto do que realmente faz, ou do que realmente é. Você pode ver essa técnica sendo usada em toda a sociedade hoje. A linguagem neutra, né? O camarada que fala que gosta de amarelo, ele está ferrado, porque vão chamar ele de amarelofóbico, ele tem que gostar do vermelho, e vai por aí, se você insistir, é discurso de ódio. Então nós temos essa coisa bem real acontecendo agora. Os ministérios orwellianos são o Ministério da Paz, seu trabalho é garantir guerras contínuas. O Ministério da Abundância, que é responsável por controlar alimentos e bens por meio de racionamento. O Ministério da Verdade é responsável pela propaganda para impedir que as pessoas saibam a verdade. E o Ministério do Amor, o seu papel é de vigilância e identificação de dissidentes, pessoas que discordam. E sua prisão, eles têm a prisão na sala de tortura 101, que é projetada para fazê-los amar o governo que os controla. O que é que eles fazem? Eles têm as teletelas, que são pequenas telas e televisões instaladas nas suas casas, que além de transmitir programas do governo, podem espionar você. Alguma semelhança com os nossos celulares e computadores, que eles podem ver tudo dentro da nossa casa, queira você ou não. E eles conseguem saber aqui os seus terrores. As pessoas colocam no Facebook, no Instagram, eu odeio ratos, eu tenho pavor de ratos. Isso é gravado e é guardado, porque o dia que você for pego, se for pego, eles sabem exatamente a sua fraqueza, e é nessa fraqueza que eles vão entrar. E aí você vai ser torturado psicologicamente até aceitar que 2 mais 2 é igual a 5. Então, vamos lá, vamos continuar. É pavoroso, mas é impressionante como é real. Bom, eu fiz um resumão, hein? Resumi, porque não tenho nem certeza se esse vídeo vai passar.
Quando eu termino o vídeo, normalmente eu baixo para a pasta download para depois mandar para o YouTube. Mas nesse momento em que eu tiro do programa e transfiro para a pasta download no meu computador, o algoritmo já está rodando. E aí eu recebo um e-mail em milissegundos de que tem alguma coisa errada. Vamos ver. Vamos ver o que dá. Se vocês estão assistindo é porque passou. Então o tema de 1984 é o controle mental em massa. É individual, né, por meio do medo, do trauma e da manipulação da linguagem. Esta última é vamos supor, a mais óbvia, né? Obviamente expressa hoje por meio do que é chamado da correção política, discurso de ódio, crime de ódio, essa censura no cinema, nos livros, em tudo quanto é lugar. Esses termos sozinhos poderiam ter sido inventados por Orwell, que explicou o quão vital é a linguagem para a percepção. Quando você cria uma linguagem como essa do Todes, você quebra o sistema cognitivo de uma criança. Os milhões de livros e documentos e papéis escritos terão que ser mudados. Ela não vai entender nada que ela lê, ela não vai conseguir falar e se expressar. O Brasil hoje é um dos últimos lugares do mundo em educação. A criança brasileira, na maioria, mais da metade da população brasileira, não entende textos, não consegue se expressar, não consegue falar. Isso foi feito de propósito. A deseducação do brasileiro é um projeto. Infelizmente, isso é real, isso é estatístico. Nós estamos, como brasileiro, eu ainda sou brasileiro, no último lugar, um dos últimos. Muito bem. Barra pesada. Então ele criou o termo novilíngua, né, para a língua oficial da Oceania, e o número de palavras disponíveis foi reduzido a cada ano. Eles reduziam o vocabulário, para que você tivesse menos palavras possíveis. Então, nós vamos ver que a política do discurso de ódio e a língua, etc., a linguagem neutra, está tomando conta de tudo, né? Você vê as Olimpíadas, a vergonha que foi, eles invertendo o papel das coisas, né? E não tem nada a ver com sexo, não. O projeto é muito mais barra pesada. Então, a nova língua foi usada na premissa de que quanto menos palavras estiverem disponíveis, menos eficiente você pode articular suas opiniões e pensamentos. E foi ainda mais longe nessa realidade, né? Então, ele criou palavras novas, né? Ele criou, por exemplo, a novilíngua, que foi projetada para eliminar todo o significado da linguagem, deixando apenas a insipidez que não diz nada. Veja a maioria dos discursos dos políticos atualmente. Alguém entende o que a Dilma falava? Ninguém. Mas teve idiota que votou nela. Veja a maioria dos discursos dos políticos da Kamala Harris. Ninguém entende nada, ela não fala nada com nada. Mas é de propósito, para você não entender mesmo. Então, isso substitui a linguagem vibrante anterior, conhecida como Old Speak, ou a linguagem antiga, no livro, né? Eu estou fazendo uma analogia. Então, isso que está acontecendo hoje. A palavra livre ainda existia na nova língua, mas ela só podia ser usada em declarações como: o cão está livre de piolhos, este campo está livre de ervas daninhas, mas não se podia usar no antigo sentido do politicamente livre ou intelectualmente livre. Isso está acontecendo direto. Eles estão trocando livros antigos, como, por exemplo, o Harry Potter. Eles estão mudando o livro da mulher, ela já reclamou na justiça, estão alterando tudo. Os filmes do Agente 007, eles estão refazendo os livros de Ian Fleming, na Inglaterra, para que se adapte à nova política, à nova narrativa dessa loucura que nós estamos vivendo. Então é preciso que vocês abram os olhos, enquanto podem. Eu não vou estar por aqui. É muito preocupante o que está acontecendo. Então tem crime de pensamento, como está acontecendo na Inglaterra, Canadá, no Brasil, né? O Xandão prendeu um cara que nunca saiu do Brasil, o cara ficou meses na cadeia, sem nunca ter tirado o pé do Brasil, porque achavam que ele tinha intenção de ir. Não adiantou o governo americano mandar, ele não teve aqui, pô, a gente tem controle de fronteira, super. Tentaram falsificar lá o documento, descobriram que alguém falsificou. É loucura, é um verdadeiro pesadelo, né? Então, o oposto do bom era ruim, então ruim é substituído por não bom. Não pode falar ruim, tem que falar não bom. Está acontecendo agora, é impressionante. Então, em vez de palavras significativas como melhor, vem o termo duplo mais bom. Muito ruim se torna duplo mais não bom, né? Estamos vendo a introdução de cada vez maior dessas palavras sem sentido, né, em nossa linguagem o tempo todo para esconder a realidade do que está acontecendo. Um exemplo de como as palavras são usadas tornaram-se danos colaterais.
Rótulos também são aplicados para desacreditar oponentes, pela implicação por trás dos termos usados para descrevê-los. Se você desafiar as imposições da autoridade, você é do grupo antigovernamental, você é antidemocrático, e isso vai ser usado como prova contra você, né? Porque você está dizendo que o governo está mentindo, então você vai ser um conspirador. E vai por aí afora. Então eu estou resumindo, porque eu fiz uma cópia no texto muito grande, mas daria muito tempo. Mas, por favor, entrem na internet, cliquem em 1984, George Orwell. Você tem o livro lá em PDF, em português. E tem várias pessoas que comentaram sobre o livro, desde que foi lançado. Foi um livro de cabeceira meu na adolescência. E naquela época existia a União Soviética e os Estados Unidos, eram duas grandes potências. Hoje a coisa mudou, nós temos 3 grandes potências. E tem um incômodo, um carrapato surgindo aí para dar aquela coceira que é o Islã. Então a coisa está bem confusa, para onde vai se dirigir tudo isso, mas tem uma turma por trás manipulando. E não se iludam, não é uma única agenda, existem algumas agendas que divergem uma da outra, conflitam uma com a outra. E nesse meio tempo está a ufologia, por incrível que pareça. Mas se depender dessa turma, ela não vai ser divulgada de jeito nenhum, a não ser que haja uma interferência direta dessas forças no mundo. Apareçam de vez e tomem o controle, ou tentem algum acordo, sejam interdimensionais ou extraterrestres ou interplanetários. Não sabemos. Eu estou na torcida. Eu estou torcendo pela briga nessa hora. Então, eu fiz aqui, deixa eu ver. Não existe debate nessa sociedade, porque você só pode opinar do outro lado. Olha, vi aí o Globo News como é que faz, né? Só pode, se você não concordar, eles cortam a tua entrevista. Eu já passei por isso. Então o partido nunca está errado, né? Nunca eles estão errados, nem os políticos estão errados. Imagina você discordar de um governante ou de um ministro, de um supremo. Não importa qual seja a escala de evidências. Então Orwell ele diz, na realidade do livro, né, o Big Brother não é onipotente, o partido não é infalível. Há uma necessidade de uma flexibilidade incansável, momento a momento, no tratamento dos fatos. A palavra-chave aqui é preto e branco. Como tantas palavras da nova língua, esta palavra tem 2 significados mutuamente contraditórios. Então, aplicados a um oponente, significa o hábito de imprudentemente afirmar que o preto é branco, em contradições com o fato claro que você está vendo que o preto não é branco, e vice-versa. Então, aplicado a um membro do partido, significa uma disposição leal de dizer que preto é branco quando a disciplina do partido exige. Mas significa também a capacidade de acreditar que preto é branco. E mais, saber que preto é branco é esquecer que alguém já acreditou no contrário. Entendeu o nível da loucura? E aí vai, quando a democracia for uma ditadura, e as ditaduras, exemplos de democracia, você pode ter certeza, vocês estão assistindo o vídeo, que a profecia se cumpriu. Pois é. Hoje eu estou com roupa de verão. Está um calor aqui senegalês. Vai fazer 32 graus é a previsão. Céu azul. Mas está ventando, está fresquinho. Né? O verão aqui é curto. Eu reclamo pra caramba do verão, porque eu sou chato, velho chato. Eu gosto mais do inverno. Eu estive na Indonésia, super quente, como eu falei, venta muito. É um outro astral. Aí você está envolvido por um outro ambiente, tem uma energia diferente. Então, passei um mês sem resmungar. Aí chega aqui, a Magdalena fica por conta da vida. Você resmunga do calor, passou um mês na Indonésia, não vi você falar nada. Pois bem, esse vídeo é pesado, mas é o que está acontecendo. Tem necessidade de a gente conversar sobre isso enquanto nós podemos. No próximo vídeo eu vou falar não sobre mais política atual, mas sobre os robôs nas civilizações antigas, na Grécia, na Índia, na China, em várias civilizações, na Suméria, onde os robôs, esses elementos mecânicos aparecem e como eles funcionavam e como eles fazem parte de todos esses mitos e histórias e lendas, né? E no meio desses seres avançados que vieram de algum lugar ou de uma outra dimensão. Então vamos falar um pouquinho também sobre a história de quando nós passamos dessa para outra dimensão, morremos, como é que as nossas almas se comportam e os perigos que nós poderemos enfrentar, segundo vários autores que pesquisaram o assunto. E mais uma vez, nessa área que nós estamos aqui, todos têm razão e ninguém tem razão. Na ufologia. Na política, não. A política, eu falei, é real. Não tem nenhuma teoria conspiratória,
Não, está acontecendo agora, nesse exato momento, aqui e aí, com vocês. Eu deixei no final do vídeo agora um momento fofura da Magdalena. Nós saímos para passear com a netinha, uma cena de um casamento, um camarada descendo do metrô de Amsterdã, com a noiva vestida de noiva, ele carregando o vestido para não prender na escada rolante, é muito interessante. Depois com a nossa netinha soltando pipa na beira de um lago, aqui bem perto. Um grande abraço a vocês, se cuidem e mantenham as mentes livres, porque alguém me perguntou aí no chat o que eu posso fazer para me defender. Mandei a sua mente livre. É a maior arma que nós temos. O inimigo pensa em dominar o quê? Nossos pensamentos, nossas ideias. Aqui ele não pode entrar ainda. Ainda não. Nem os interdimensionais, a não ser que a pessoa consinta, a não ser que você peça, insista e entre e receba esse espírito, essa larva, esse ET, esse Grey, essa coisa qualquer. Eles só entram quando é permitido. Com certeza. Senão já teriam dominado o planeta. Até lá o próximo vídeo. Se cuidem, fiquem na paz.